Pode ser nosso Senhor Jesus Cristo. Declaramos aberta a reunião ordinária do Instituto Histórico Geográfico do Cariri. No meu Cariri, quando a chuva não vem, não fica lá ninguém, somente Deus ajuda. Se não vier do céu chuva que nos acuda, Macambira morre, Chique seca, Juriti se muda. Macambira morre, Chique seca, Juriti se muda. Essa é a primeira parte da música e é um cariri que lamentavelmente ainda é divulgado de forma errônea. Mas temos a segunda parte. Se meu Deus der um jeito de chover todo ano, se acaba o desengano, o meu viver lá é certo. No meu Cariri pode-se ver de perto tanta boniteza, pois a natureza é um paraíso aberto. Tanta boniteza, pois a natureza é um paraíso aberto. Este é o Cariri que nós temos que divulgar. Este é o Cariri que nós temos que fazer com que ele seja conhecido. Excelentíssimo vice-intendente da Vila Real de São João do Cariri, Francisco Lucena, o qual eu cumprimento a mesa. Excelentíssimo sócio fundador Leidson Farias, o qual eu cumprimento a plateia e cumprimento todos os sócios e sócias fundadoras, neste momento aqui representando o Instituto Histórico Geográfico de Campina Grande. O nosso Cariri, ele tem uma história belíssima. É uma história que, segundo alguns pesquisadores, o nosso amigo Giovanni Thomas Bruno, que está aqui presente, representando também o Instituto Geográfico Paraibano, né, que eu faço parte, mas na palestra ele falará com maior propriedade. Talvez as evidências da permanência do ser humano, aliás, da existência do ser humano, dos nossos ancestrais, principalmente os Tairaiu, Taririu, representados aqui predominantemente pelo Chucuru, Sucuru, e aqui em Gurjão pelos Pega, remonta a 9.000 anos. Então é uma história que ela perpassa também as condições climáticas. Há 9.000 anos, como nós éramos, nós estávamos saindo de um período glacial, que finda cerca de 10.000 anos, ou seja, éramos mais frios e mais secos. Estávamos caminhando para essas condições climáticas e de vegetação que nós temos hoje, que predominam há cerca de 4.500 anos. Então esse clima que nós conhecemos hoje, essa vegetação de caatinga que nós conhecemos hoje, ela tem essa feição construída há cerca de 4.500 anos, segundo dados obtidos recentemente a partir de pesquisas feitas no âmbito de Princesa Isabel, na Serra das Bruscas, com datações e observações. Mas os nossos ancestrais que aqui chegaram também pegaram a pequena idade do gelo, que perdurou aí de 1.200 a cerca de 200 anos. Então, nossos ancestrais, avós e bisavós, pegaram um Cariri mais seco dentro de um Cariri mais chuvoso, por incrível que pareça. Esse Cariri que nós conhecemos hoje é um Cariri mais chuvoso, é um Cariri mais úmido do que o da ancestralidade. Então, é uma história belíssima de construção e que nós vamos observando nos sítios rupestres, quer sejam pinturas, quer sejam gravuras, nos registros paleontológicos e fósseis de animais e outros mais, e predominantemente através do registro também da presença indígena aqui no Cariri. Nós fomos habitados, né, tanto pelos Tairaiu, Taiririu, como também pelos Cariri, embora a região tenha o nome Cariri, predominou o nome Cariri, mas certamente seria Tairaiu ou Taiririu, se fosse pela dominância dos povos indígenas nessa região. E nessa construção, nós tivemos os primeiros conhecedores do Cariri, do ponto de vista de colonizadores, não foram os portugueses, foram
foram os holandeses. Eles antecederam os portugueses em mais de 20 anos, em busca de minas de ouro, minas de prata, e percorreram o rio Paraíba até o encontro com o rio Sucuru, nas imediações do município de Congo, atual município de Congo, e se estabeleceram por um certo tempo naquela região ali entre Prata, Ouro Velho, Sumé, né? Então os documentos já falam sobre essa presença de holandeses, e é bom lembrar que os holandeses não eram totalmente holandeses, existiam franceses, existiam alemães e outros povos também que faziam parte dos exércitos, né? Então eles antecederam os portugueses, e os portugueses chegam nos idos de 1600. Se nós tomarmos como referência que Pedro Velho talvez seja a formação mais antiga do Cariri histórico, né? Então já nós teríamos a presença de um núcleo, um pequeno núcleo em Pedro Velho, que hoje está submerso pelas águas do açude da barragem de Acauá. Mas o núcleo que se projetou, a princípio, Boqueirão, que vai surgir a partir de 1663 com a Sesmaria requerida, a imensa Sesmaria dos Oliveira Ledo, a fazenda Carnoió, que depois foi denominada Boqueirão, hoje município de Boqueirão, na verdade é o núcleo populacional mais antigo da região do Cariri. E a partir de Boqueirão tem todas as irradiações. Então Boqueirão domina, né, não só essa que seria futuramente o Cariri, mas também domina o sertão. E não só o sertão da Paraíba, Boqueirão também domina o sertão do Rio Grande do Norte, do Piauí, do Ceará e assim por diante. Nós temos um herói indígena no Piauí chamado Mandu Ladim, que tem origens cariri, provavelmente cabaceirense. Nesse processo de colonização e, consequentemente, tomada das terras pelos índios, né, dos habitantes iniciais, nós vamos encontrar, depois de Boqueirão, justamente a nucleação ao redor do que hoje nós denominamos São João do Cariri. Os documentos existentes sobre São João do Cariri são documentos que exigem um estudo mais apurado. Depois de tanto tempo, ainda existem estudos mais apurados, mais adequados. Duas Sesmarias nos preocupam com relação à história do Cariri. Uma, a Sesmaria que dá origem à minha cidade, Sumé, que erroneamente é atribuída a Manuel Tavares Bahia, quando na verdade ela fica localizada em São Mamede. E a Sesmaria de Custódio Alves Martins, onde se pega os registros e se fala teria surgido, etc. Entretanto, com documentos que eu pesquisei no vizinho estado de Pernambuco, agora eu tenho as comprovações e Custódio Alves Martins realmente não criou, não é derivada, a Sesmaria não é derivada de Custódio Alves Martins, e agora temos as provas documentais que iremos publicar futuramente na revista do Instituto. Inclusive conseguimos a genealogia de Custódio Alves Martins, né? Na verdade, essa Sesmaria estaria localizada onde hoje fica a Fazenda São Paulo, no município de Prata. Mas, se não foi esta, qual foi a Sesmaria que originou São João do Cariri? Né? Com as imediações de São João do Cariri, porque nós temos Sesmaria de 1723, por exemplo, originando o município de Gurjão, ou que viria a ser o município de Gurjão. Então, o Instituto ele existe justamente para fazer essas provocações e, à medida que o tempo vai passando, nós respondermos a isso, né? Então, o nosso patrono, José Leal Ramos, que é patrono do Instituto Histórico, jornalista José Leal Ramos, ele já falava sobre isso, né? Sobre essa questão desse erro histórico. Depois nós tivemos outros escritores, Padre João Jorge, um profundo pesquisador da história do Cariri. Depois nós tivemos Branquinho, também um pesquisador das Sesmarias, e outros mais que fizeram todas essas pesquisas. Mas nenhum deles tinha adentrado justamente nos documentos existentes no vizinho estado de Pernambuco, que traz inclusive a origem, a genealogia e todo o poderio econômico do então alferes e depois sargento-mor Custódio Alves Martins. Ele se transforma depois em sargento-mor. E mais descendentes deles adquirem Sesmarias aqui no Cariri, justamente onde hoje fica o município de Prata, Ouro Velho.
aquela região, para quem conhece, aquela região Pedra da Bicha, né, que hoje é município, salvo engano, de Amparo, um trecho de Amparo. Então, assim, o Instituto tem essa função de fazer essas correções e tem a função também de fazer os resgates, né? Então, dentro desses resgates, nós temos, geralmente nas reuniões, nós convidamos algumas pessoas, tanto para lançar livros, publicações, porque a história registrada nos livros, nas publicações, é uma história perene, permanente, tá certo? E aqui eu aproveito para agradecer a doação de Geraldo Fausto Cordeiro, que lançou recentemente a família Bonfim, sua genealogia, e presenteou o Instituto Histórico. O professor Antônio Horst de Almeida Gondim, professor de Centro de Ciências Agrárias, lá de Areia, onde eu ensino, que nos presenteou com a família Gondim e outras linhagens areienses, e que tem ramificações aqui no município. Ronaldo Andrade, que tem raízes aqui em Cochichola, antiga São José de Lucenópolis, e que presenteia o Instituto com a lei orgânica do município de São João do Cariri, Paraíba. Além de alguns folhetos de cordel, de Vadailson Costa, de Barra de Santana, antiga Bodocongó. São vários folhetos, né? Literatura de cordel por Barra de Santana, um pouco de nossa terra dos seus 25 anos. Os ditados populares contextualizados. Elias, o Tisbita. Brasil, pentacampeão. E Vital Costa. Então, todos de autoria de Vadailson Costa, mostrando também a força não só na prosa, como também na poesia, né? E recebemos também agora da poetisa Angélica Costa, lá da Vila do Camará, hoje Camaraú, né? Sentimentos e um Segredo. Esse segredo talvez ela nos conte daqui a pouco. Obrigado, Angélica. Daqui a pouco nós teremos também lançamento de alguns livros, e para não ser extenso, né, Justiniano Serpa, seu vice-intendente, Justiniano Serpa lá do Ceará, ele dividiu o discurso, classificava o discurso nas seguintes classificações: era bom, 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 ruim, ruim, bom e ruim. O discurso bom, bom era aquele discurso bom e rápido. O discurso bom, ruim era aquele discurso que era bom, mas era demorado. O discurso ruim, bom era aquele que era ruim, mas era ligeiro. E o discurso ruim, ruim era aquele que era ruim e devagar, e demorado, né? Eu não quero me classificar nesse último, então, seguindo aqui o rito, né, vocês visitaram, né, o sobrado dos árabes, e nós nesse momento agradecemos a intendência da Vila Real de São João do Cariri, todos os intendentes, o que está atualmente, o prefeito Helder Trajano, o vice-prefeito Francisco Lucena. Desde que nós fundamos o Instituto, nós começamos esse trabalho em 2003. Foram 2 anos de luta, de discussão, reuniões na casa de Leidson, né? E chegamos à conformação de um instituto com 105 sócios. Por que tantos? Porque nós somos instituto histórico, geográfico, genealógico, artístico e literário. Então, tinha que congregar tudo, e nós éramos regionalistas, né? E no dia, né, 8 de dezembro de 2005, sobre as bênçãos de Nossa Senhora da Conceição, nós fundamos aqui o Instituto Histórico e Geográfico do Cariri. Naquela época, o saudoso prefeito Marconi Medeiros fazia, né, a cessão dos prédios do Sobrado dos Árabes, que funcionava à época como depósito, e posteriormente do Mercado Público, que também estava funcionando como depósito. E hoje ele funciona como um depósito, entre aspas, de cultura, de história, né, de conhecimento. Vocês tiveram a oportunidade de conhecer esses 2 prédios, e eu fiquei de olho por um tempo também na casa lá do Sabrado, da Casa dos Ramos. E ainda estou de olho, viu? Cuidado que o Instituto ele é latifundiário. Então, perdemos durante esse tempo, né, desde a fundação de 2005, registramos nesse momento a presença da professora Conceição, nossa sócia fundadora.
professor Egberto, nosso sócio honorário, sejam bem-vindos. É isso, a uma dama tudo é permitido, professor, exceto dívidas. Professor Egberto, nosso sempre presente, né, e sempre fazendo os registros também, sejam bem-vindos. A representação da antiga Vila do Ledo, hoje Boa Vista. Então, ao longo desse tempo, nós perdemos vários sócios fundadores e vários sócios fundadores. São vários. São cerca de 20. Então, nós já temos a comissão de admissão de sócios. Então, brevemente será feito o edital, tá certo? Para que aquelas pessoas que queiram concorrer aos vagas existentes possam fazer, assim, a sua escolha. Escolhemos como nosso patrão José Leal Ramos, que dispensa apresentação, né, porque foi um homem que além de jornalista, foi um grande historiador. Seus livros, Reencontro da Vida, Vale da Travessia e outros mais, eles formam não só a base da história de São João do Cariri, como também do Cariri. E durante esse tempo, né, nós temos tido sempre o apoio da Intendência, né, na forma de preservação dos prédios, na forma de cessão de servidores, para que possa ser, nós temos essa perenidade, tanto do Instituto como do Museu. E agradecemos aqui, né, diante da Intendência, essa contribuição. Bem, então nós convidamos 2 palestrantes. O primeiro palestrante é o Dr. Tédio Farias, que é presidente da Academia de Letras de Campina Grande, que eu tenho a honra de pertencer, mas por motivos de saúde, ele está se recuperando de um difrúcio, né? No povo hoje chama gripe, mas na linguagem antiga é difrúcio, que a palavra certa é defluxo, né? Defluxo, mas é mais fácil pronunciar difrúcio do que defluxo. É mais fácil pronunciar Euclides do que Euclides, né? Então, ele está se recuperando, tanto a doutora Celeide como o doutor Tédio são os pais, desculpem, Redson, nos comunicaram da impossibilidade dele vir, com certeza por motivos de doença, embora eu use da seguinte estratégia: eu convido os palestrantes e depois é que aviso. É um convite doido, né? Depois é que eles são sabedores que no dia tal, na hora tal, é quase uma condução coercitiva, tá certo? E Tédio foi pego de surpresa, como Thomas também foi pego de surpresa, né? Mas essa palestra, com certeza, ele dará com toda a propriedade e todo o conhecimento, que é sobre Pedro Américo Esteve no Cariri, né? Pedro Américo, que esse ano, 180 anos do nascimento dele, o famoso pintor. Foi o nosso segundo doutor, né, no Brasil, tá certo? Filósofo e outras coisas mais. Mas estamos aqui com a presença do nosso historiador, cronista, apaixonado pelo Cariri, membro do Instituto Histórico Geográfico Paraibano, membro do Instituto Geográfico de Campina Grande, membro da Academia de Letras de Campina Grande, membro da Sociedade Paraibana de Arqueologia, membro do nosso Instituto Histórico do Cariri, que é Thomas Bruno, ao qual nesse momento convido para ministrar a palestra intitulada, né, Como se apaixonar pelo Cariri. E antes que ele chegue até aqui, eu resisto à presença de João Paulo Miranda, aqui nesse momento representando o Memorial de São Tomé do Suguru, lá de Sumé. Certo? João Paulo está ali, né? E Carlos Costa está aqui representando o município de Gurjão. Então, Thomas, é com você. Ensina esse povo ou como se apaixonar pelo Cariri, ou então se apaixonar mais ainda pelo Cariri. A palavra é sua.